Seja bem-vindo a mais uma aula do programa da Escola Dominical. Nesta oportunidade, vamos falar do Deus conhecido. Na aula anterior, falamos do Deus desconhecido, o Deus incompreensível. Incompreensível porque o seu pensamento é muito mais elevado do que o nosso pensamento. A sua dimensão, incompreensível. O seu tamanho é incalculável. As suas ações são incompreensíveis. Não compreendemos os seus caminhos. O seu amor, incompreensível. Não conseguimos compreender a grandeza, a glória e a majestade do seu amor, conforme encontramos em João 3,16. Por isso, o Deus do qual estamos falando, ele é inconfundível e incomparável. Não existe Deus semelhante a ele. Por isso, aqueles que o conhecem jamais o desejam trocar por outro Deus, porque não há outro Deus comparável ao Deus que estamos falando. Nesta oportunidade, então, vamos falar acerca deste Deus, que é incompreensível. Mas será que ele pode ser conhecido? Podemos conhecer a Deus? Vamos tratar disto nesta oportunidade. O objetivo desta aula, então, é que o discípulo de Jesus Cristo creia que foi criado para conhecer a Deus e que, o conhecendo, encontra o sentido da vida. Este é o objetivo desta aula. A leitura introdutória que realizaremos encontra-se em Atos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. Atos, capítulo 9, verso 1 ao verso 6, que diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Atos 9, de 1 a 6. Nesta porção da Palavra de Deus, nós percebemos Jesus vindo ao encontro do apóstolo Paulo e dando-se a conhecer a ele, o qual este não era conhecido por este homem. Assim, vamos buscar responder nesta oportunidade duas perguntas. Por que podemos conhecer a Deus? E a outra, quais as características do conhecimento de Deus? Podemos conhecer a Deus porque Ele quis se revelar. Podemos conhecer a Deus porque Ele nos criou com condições de receber esta revelação. Podemos conhecer a Deus porque Ele se revela verdadeiramente. As características do conhecimento de Deus podem ser destacadas da seguinte maneira: o conhecimento de Deus tem um efeito revolucionário. O conhecimento de Deus tem efeito progressivo nas nossas vidas. O conhecimento de Deus tem um efeito introspectivo. Vamos comentar um pouco sobre o que acabamos de dizer. Respondendo, então, às duas perguntas apresentadas. Por que podemos conhecer a Deus? Foi a primeira. E podemos conhecer a Deus porque Ele quis se revelar. A única possibilidade de haver conhecimento de Deus é porque Deus decidiu revelar-se. Caso contrário, não haveria realmente possibilidade de conhecermos. A barreira entre o infinito e o finito, ela é intransponível, mas foi o próprio Deus que rompeu essa barreira intransponível.
É o próprio Deus quem vem ao encontro do homem, para fazer-se conhecer pelo homem, como lemos em Atos 9, de 1 a 6. Não é o homem que vai ao encontro de Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, não foram eles que foram buscar a Deus. Muito pelo contrário, Deus que veio na viração do dia em busca do homem. Outra característica a ser destacada que nos possibilita conhecer a Deus é o fato de que Deus nos criou com condições de conhecê-lo. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e por termos sido feitos sua imagem e semelhança, podemos receber, podemos reconhecer e podemos responder à revelação que Deus faz de si mesmo. Assim, podemos conhecer a Deus porque Ele quis se revelar. Podemos conhecer a Deus porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e por sermos sua imagem e semelhança, podemos reconhecer, receber e responder a esta revelação. Uma terceira declaração sobre o que nos capacita a conhecer a Deus é porque Deus se revela verdadeiramente. Deus não se revela exaustivamente porque o finito não pode conter o infinito, mas a revelação que Deus faz de si mesmo é verdadeira. O que conhecemos dele é verdadeiro e nos faz crer e confiar e depender dele. Não precisamos conhecer todas as coisas exaustivamente para termos conhecimento verdadeiro sobre elas. Você não precisa conhecer tudo sobre a água para saber o que é a água e qual a utilidade da água. Você não precisa conhecer tudo sobre a feitura de uma cadeira para saber o que é a cadeira e qual a utilidade da cadeira. Mas ainda assim, o conhecimento que você tem tanto da água quanto da cadeira é um conhecimento verdadeiro, não é enganoso, não é mentiroso, mas não é exaustivo. Nós também não conhecemos todas as pessoas de forma exaustiva. Não conhecemos nem a nós mesmos de forma exaustiva. Por isso, a questão de que é necessário conhecer-se algo exaustivamente para que possa conhecê-lo de verdade, ela não se firma nem se confirma diante da experiência da própria vida, pois nada na vida nós conhecemos de forma exaustiva, mas conhecemos verdadeiramente. Se as coisas simples ou aparentemente simples ao nosso redor nós conhecemos de forma verdadeira, sem conhecê-las de forma exaustiva, o mesmo também é aplicado a Deus. Fomos feitos para conhecer a Deus desta maneira. O conhecimento que temos não é exaustivo, mas é verdadeiro. Tendo feito algumas considerações acerca de como podemos conhecer a Deus, sigamos então para a segunda pergunta. As características do conhecimento de Deus. Para isto, quero ler Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Assim, o conhecimento de Deus traz consigo as seguintes características. Ele produz um efeito revolucionário, produz um efeito progressivo e produz um efeito introspectivo. Revolucionário porque o conhecimento de Deus produz transformação,
Conhecer a Deus transforma a sua maneira de pensar, transforma a sua maneira de viver, de entender o mundo, interpretar a vida, agir e reagir. Aqueles que conhecem a Deus encontram o sentido da vida e percebem, entendem e creem que a vida não é sem sentido e nem é fruto do acaso. Por isso, o conhecimento de Deus, ele é revolucionário. Quando você conhece a Deus, você deixa de dar glórias à força, às riquezas e à sabedoria. Você passa a dar glórias a Deus em todas as coisas, porque sabe que Ele é o autor e o consumador de tudo quanto existe. Ele criou e sustém tudo o que está ao nosso redor. E é esta transformação nas nossas mentes que produz esperança, ânimo e vigor para continuarmos vivendo. O conhecimento de Deus também traz a característica de ser um conhecimento progressivo, ou seja, ele progride, ele se desenvolve, ele cresce nas nossas mentes. Deus, nós o conhecemos gradativamente. Esse crescimento no conhecimento de Deus é fruto de empenho no relacionamento com Ele, na busca por Ele. Ele vem ao nosso encontro, dá-se a revelar a nós. Então, nós somos despertados a buscá-lo. Os fatos e as circunstâncias que acontecem nas nossas vidas nos move a ir em busca dele. E quanto mais o buscamos, mais o compreendemos. Jó 42, nós encontramos uma referência básica para mostrar a transformação do pensamento, a transformação da visão, o crescimento da visão e do pensamento. Jó, antes de passar por tribulações, antes de perder a força, o vigor, a saúde, a família e as riquezas, Jó conhecia a Deus de uma maneira. E ele vai dizer que conhecia de ouvir. Mas depois de passar pela angústia do sofrimento, pela perda das bênçãos materiais e continuar buscando a Deus, mesmo em meio a uma situação caótica, quando Deus vem ao seu encontro, Deus não responde às perguntas de Jó. Deus não faz Jó entender melhor o mundo. Mas quando Deus se revela a Jó e revela quem Ele é, Ele leva Jó a confiar e crer que Deus sabe o que Ele está fazendo no mundo. Agora, Jó não tem respostas para as suas perguntas, mas ele conhece a Deus de uma maneira a qual ele ainda não conhecia. Assim, o conhecimento de Jó progrediu. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21, ele ora para que a igreja cresça também nesta compreensão, na compreensão do amor de Deus que está em Cristo Jesus e contemple cada vez mais este grande amor. O salmista, no Salmo 119, ele ora para que Deus desvende os seus olhos para que ele contemple as maravilhas da sua lei. O conhecimento de Deus é progressivo nas nossas vidas. Não somente isto. Uma outra característica do conhecimento de Deus é que ele produz um efeito introspectivo. Ele leva você a conhecer-se a si mesmo. Ele leva você a conhecer-se cada vez mais, saber quem você é, qual o sentido da sua vida, qual é a forma de viver. De maneira geral, podemos então dizer que aqueles que não conhecem a Deus não conhecem o sentido da vida. Não sabem de onde vieram, porque existem e para onde vão. Assim, é compreensível as pessoas sem o conhecimento de Deus entrarem facilmente no desespero. Aqueles que conhecem a Deus, pelo contrário, sabem que as circunstâncias estão no controle e no comando, no governo soberano de Deus. Se porventura estão passando por dificuldades, por injustiças, por calamidades, sabem que Deus sabe o que está fazendo e que em tudo quanto Ele faz tem um propósito.
Assim, aqueles que conhecem a Deus sabem que devem confiar nele e esperar nele, e isto previne do desespero. O homem então entende quem ele é, o que ele deve fazer e como fazer. Agostinho de Hipona disse que Deus nos criou para si e a nossa alma só encontra descanso quando descansa nele. Este é o conhecimento de si mesmo que vem, fruto do conhecimento de Deus. Sem conhecer a Deus, o homem não pode conhecer a si mesmo. Sem conhecer a Deus, ele não pode conhecer o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos. Conhecendo a Deus, ele interpretará com mais clareza tudo quanto ele é e o que ele faz. Assim, podemos concluir que o conhecimento de Deus é o alvo supremo, é o bem supremo de todo ser humano. O nosso propósito é conhecer a Deus, para que, conhecendo a Deus, conheçamos a nós mesmos e façamos aquilo para o qual fomos criados para fazer. Deus nos criou com condições de conhecê-lo, responder a este conhecimento, vivendo de acordo com a sua vontade. Quanto mais conhecemos a Deus, mais este conhecimento transforma as nossas vidas, porque ele vai progredindo em nós e progredindo na transformação, levando-nos a nos conhecer de forma apropriada. Por isso, o Deus incompreensível também pode ser conhecido e ele tem se revelado a nós. Nós não o conhecemos de forma exaustiva, mas o que conhecemos dele é verdadeiro e é suficiente para que dependamos dele, coloquemos as nossas vidas à sua disposição, como diz a linguagem bíblica, em suas mãos, para que ele efetue tudo conforme a sua vontade. Assim, queridos, quero convidá-los a se render cada vez mais ao Senhor, confiar nele e na sua palavra, obedecê-lo de coração, buscando-o cada vez mais, conforme o que você tem aprendido na santa e bendita palavra do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Aplique a sua palavra aos seus corações, produzindo crescimento no conhecimento dele e um conhecimento transformador da sua vida.